Bom, então vamos lá. Na semana passada nós falamos sobre o nascimento dos gêmeos, Jacó e Esaú, filhos de Rebeca e Isaac, e a gente falou um pouco sobre a luta deles, a briga deles pela primogenitura, desde o ventre da mãe. A mamãe Rebeca percebeu que eles estavam brigando lá dentro do ventre, fala com Deus o que está acontecendo, e Deus vai dizer, olha, seus filhos serão grandes líderes de grandes nações, mas eles vão ser inimigos entre si, eles vão ser rivais, e toda essa briga pela primogenitura nós estudamos na semana passada, até porque a primogenitura naquela época envolvia muitos privilégios. De lá para cá, até o estudo de hoje, algumas coisas aconteceram, duas em especial. A primeira é que houve falta de alimento naquela região onde estava morando Isaac e Rebeca. Lembram que eu falei sobre isso no estudo quando Abraão saiu da terra de Israel para ir para o Egito porque faltou comida, teve uma época de pouca chuva, uma ameaça de pouca comida, e o Abraão fugiu para o Egito para encontrar comida por lá. Eu falei naquela oportunidade que isso acontecia muito em Israel. Todos os anos tinha uma época que chovia menos. Em regra chove muito pouco lá, mas tem uma época do ano que chove menos. Então, chovendo menos, tem menos comida. E o Isaac e a Rebeca sentiram que havia falta de comida, resolveram sair para um lugar onde tinha comida, e Deus fala com eles, olha, não façam como Abraão fez, não vão para o Egito, Deus diz, não vão para o Egito, fiquem por aqui, porque eu vou providenciar comida para vocês. É como se Deus dissesse, olha, não façam como Abraão e Sara, porque eles foram para o Egito e o estrago que eles causaram foi muito grande com aquela ida para lá. Então eles ficam por ali e Deus cuida deles. Eu não sei se vocês chegaram a ler os textos em casa, mas acontece também algo muito parecido com como aconteceu com Abraão e Sara, que o rei Abimeleque fica interessado na Rebeca e chama ela para ser sua esposa, uma das suas esposas, porque o Isaac tinha dito que a Rebeca era sua irmã. E só que um dia desses o Abimeleque vê a Rebeca e o Isaac se acariciando. Então o rei chega para eles e diz, por que vocês me mentiram, né? Não disseram logo que vocês eram casados. Então a situação se resolve por ali mesmo. Mas interessante como isso se repete, é a terceira vez que isso acontece desde que a gente começou a estudar o texto de Gênesis, né? Bom, também acontece aqui a bênção que Isaac dá para Jacó e não para Esaú, que era o filho primogênito. Não sei se vocês também lembram dessa história, mas o Esaú vendeu a primogenitura por um prato de comida, né, por um prato de lentilha. Então quem acabou recebendo a bênção foi o Jacó. A Rebeca organizou toda essa situação, toda essa cena. Então vale a pena dar uma olhada no capítulo 27 e relembrar tudo isso que acontece. Bom, agora o que está acontecendo nesse exato momento é que Jacó está indo para a Mesopotâmia. E no meio do caminho ele faz uma pausa para descansar, para dormir, e enquanto ele dorme ele tem um sonho. Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje. A minha sugestão é que você não durma por aí, fique de olhos bem abertos, porque eu tenho certeza que essa palavra de hoje vai mexer com você, vai falar muito profundamente ao seu coração, tá bem? Então, escancare os olhos, nós vamos dar uma olhada no texto, nos detalhes. São 3 destaques que eu quero dar. O primeiro deles está no versículo 10. O que diz lá no versículo 10? Jacó saiu de Berseba a fim de ir para Harã. A pergunta que você deve estar fazendo é, mas por que o Jacó está indo para Harã? Lá para aquela região da Mesopotâmia, se ele tinha que ficar ali, se a promessa de Deus de abençoar o povo, de fazer o povo crescer, dizer a respeito a Israel, tinha que ficar em Israel, por que ele está saindo de Israel e indo para a Mesopotâmia? Bom, se você ler depois o que aconteceu antes, você vai se dar conta de que o Jacó está sendo ameaçado de morte. O Esaú, por causa daquela questão da primogenitura, ele estava muito bravo com Jacó e queria matar Jacó. E a Rebeca descobre e fala para Jacó, Jacó, pega as suas coisinhas e vaza daqui, vai lá para a Mesopotâmia, lá na região do Abraão, na região da família de Abraão, fica por lá um tempo e depois você volta para cá e continua a sua vida aqui, espera passar essa fúria, essa raiva do seu irmão Esaú. Então foi uma fuga estratégica, foi uma ida para depois voltar.
Se a gente já pode adiantar algumas coisinhas aqui em relação ao que vamos ver no futuro, a gente pode dizer que o Jacó fica por lá mais ou menos uns 20 anos, fica morando lá naquela terra de Harã. Lá ele vai se casar com Raquel. A história de Jacó e de Raquel também é incrível. Ele trabalha 14 anos para conseguir essa mulher. 7 primeiro, aí ele é enganado com uma outra mulher, o sogro dá uma outra, dá ali, não a Raquel, para ele. Aí ele trabalha mais 7 anos, ou seja, no total 14, para conseguir o grande amor da sua vida. Eu fico aqui me perguntando, será que a gente faria alguma coisa nesse? Eu amo muito a minha esposa, amo demais a minha esposa, demais, 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 é o amor da minha vida. Mas o cara trabalhar 14 anos para conseguir a esposa é algo diferente, né? Algo especial. Eu tiro o chapéu para o Jacó aqui, mas enfim, depois de 14 anos ele teve a mulher da sua vida e foi muito feliz com ela. Bom, ele se torna muito rico, ele trabalha bastante, mas ganha bastante dinheiro, se torna um cara muito rico e volta então depois de 20 anos para a terra de Israel. Volta com a sua esposa Raquel, volta com muitos pertences, volta com muitos empregados, muitos escravos. Ele se reencontra com o Esaú. Esaú já está mais tranquilo, está mais calmo, eles se resolvem e a vida fica bem entre eles. Mas voltando para o nosso texto propriamente, então, quando Jacó está a caminho de Harã, está fugindo de Esaú, ele para aquela pausa, está cansado, vai descansar, encontra uma pedra bem macia. Diz que ele dorme sobre uma pedra, ele deita em cima de uma pedra para descansar. Então ele encontra ali a pedra mais aconchegante, mais fofinha que tinha e deita naquela pedra e ele dorme tanto, ele tem um sono tão gostoso em cima daquela pedra macia que ele sonha. E no sonho Deus fala com ele a respeito daquela promessa que Deus tinha feito para Abraão, de que ele iria abençoar a descendência de Abraão, fazer da sua descendência uma descendência grandiosa, feliz, próspera, e que num determinado momento todos estariam morando ali naquela terra de Israel. Então, agora Jacó recebe essa profecia. Então aqui em Jacó a trilogia se completa: Abraão, Isaque e Jacó. A expressão Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó aparece muitas vezes na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Se você quiser conferir, se você costuma anotar aí no seu caderninho, Êxodo 3:6 e Mateus 8:11. Se não, fica gravado aqui, depois você pode conferir. Tem muitos outros textos, muitas outras referências na Bíblia que falam sobre o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Essa, na verdade, é uma das muitas referências bíblicas que apontam para o Deus triuno. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E o mais legal de tudo isso é que a descendência desse trio, Abraão, Isaque e Jacó, dessa descendência nasceria o Salvador Jesus. O sonho que o Jacó está tendo ali naquela pedra macia não é um sonho casual. Ele não está sonhando com aquela escada que dá no céu e anjos subindo e descendo por acaso. Olha o que diz lá em João, lá no Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 51. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. O Filho do Homem é ninguém mais, ninguém menos do que Jesus. Jesus é a ligação da terra com o céu, do céu com a terra. Então o que a gente aprende aqui nesse texto é que Deus está usando o Jacó, assim como usou Abraão e como usou Isaque, para conectar pessoas com ele, para abençoar pessoas através das vidas de Abraão, de Isaque e agora de Jacó. Muitas pessoas, a descendência vai ser grande e essa gente toda vai ser abençoada, vai ter um relacionamento bonito com o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Demais, né? Essa visão mostra essa conexão. Olha, através de você, Jacó, Deus vai conectar, vai fazer com que pessoas sejam conectadas com o próprio Deus aqui na terra. Guardadas as proporções, essa é a primeira reflexão que eu vou provocar, é isso que deve acontecer comigo e com você hoje. Guardadas todas as proporções, Deus quer usar você e eu
para que a gente conecte pessoas com Deus, para aproximar pessoas, na verdade, para aproximar pessoas de Deus ou com Deus. Na verdade, esse é o grande propósito da nossa vida aqui. A vida não tem sentido nenhum para mim e para você que somos de Deus, se a nossa vida, se aquilo que a gente vive, se aquilo que a gente diz, aquilo que a gente faz, não aproxima pessoas de Jesus. O Pedro vai dizer na primeira carta que escreve à igreja, lá no capítulo 2, versículo 9, que nós nascemos para proclamar aquele que nos tirou das trevas para a sua luz. Então o que estava acontecendo com Jacó? Ele estava recebendo essa notícia de que ele seria um canal de bênção, ele seria um canal de conexão entre as pessoas e Deus. O que estava acontecendo com ele deve acontecer comigo e com você hoje. É que a nossa vida deve ser vivida de tal maneira que pessoas sejam aproximadas e conectadas e ligadas a Deus. Esse é o primeiro detalhe que nós queremos aprender hoje. O segundo detalhe do texto, dá uma conferida aí na sua Bíblia no versículo 14. Vamos lá, 14. Seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul e de leste a oeste, e por meio de você e dos seus descendentes eu abençoarei todos os povos da terra. Através de você, Jacó, e dos seus descendentes, eu vou abençoar todos os povos da terra. Aqui Deus está repetindo a promessa que tinha feito para Abraão e para Isaac. Uma coisa que me chama a atenção aqui nessa promessa que Deus faz para Abraão é que Deus repete essa promessa para Abraão várias vezes, não é? Você deve se lembrar dos estudos passados. Quantas vezes Deus chegou para Abraão e diz, olha, você vai ter filho, você vai ter uma grande descendência, eu vou abençoar essa gente toda, você vai ser pai de uma multidão de pessoas. Depois essa turma vai se reunir e vai morar aqui na terra de Israel. Deus fala dessa promessa várias vezes para Abraão, para que Abraão inculcasse essa promessa, que tivesse certeza de que isso realmente ia acontecer com ele, embora, lembrando, né, o Abraão e a Sara eram velhinhos e a Sara era estéril, mas a promessa era para eles. E depois de 25 anos, desde a primeira vez que Deus fez a promessa para Abraão e para Sara, eles têm então o Isaac, nasce o Isaac, a promessa começa a se cumprir, né? Mas o que eu queria destacar aqui para você é que Deus várias vezes repete essa promessa para Abraão e ele faz essa mesma promessa para o Isaac. Se você depois quiser conferir no capítulo 26, versículo 4, Deus mesmo aparece, a gente não sabe como ele aparece, talvez através de um anjo, e ele faz essa promessa para o Isaac, ó Deus, o Deus de Abraão, Deus de Israel, eu vou dar para você uma grande descendência que vai ser feliz, vai ser próspera, vai ser abençoada e vocês vão morar na terra de Canaã. E agora Deus está fazendo essa mesma promessa, repetindo a promessa para Jacó, pessoalmente. Ele está dizendo para Jacó, agora está falando com Jacó através de um sonho, está no capítulo 28 que a gente está lendo hoje, no versículo 14. Na verdade, promessa mesmo foi para Abraão. Porque para Isaac e para Jacó, a promessa já começa a se cumprir. Então, só para lembrar de novo para você, o que Deus promete para Abraão? Abraão, você vai ter um filho e você, a partir desse filho, vai ter uma descendência grande, vai ser pai de uma grande família e essas pessoas todas vão ser abençoadas e elas vão morar na terra de Israel. Nós estamos estudando hoje, justamente hoje, o cara que Deus vai usar para fazer crescer essa descendência como jamais tinha crescido até aqui. Vai ser uma coisa assustadora. Através da família de Jacó começa a se cumprir esse crescimento, esse volume de pessoas. Você sabe que o Jacó teve 12 filhos, né? As 12 tribos. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Aser, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. Quase me confundi aqui. Vamos dizer juntos? Ruben, tá, faz o seguinte, você dá uma treinada em casa e a gente volta a repetir os nomes dos filhos de Jacó na semana que vem, pode ser? A gente vai falar muito sobre eles daqui por diante, mas olha que interessante, quando eles vão para o Egito um tempo mais tarde, eles já são 72 pessoas. Os filhos de Jacó, os 12 filhos, as esposas
e os netinhos de Jacó são 72 pessoas. 430 anos depois, eles voltam, saem do Egito, daquela escravidão do Egito, e são 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Os estudiosos calculam aí 1.500.000 pessoas, 1.500.000 pessoas, 2 milhões de pessoas. Olha a profecia se cumprindo. Quando eles saem do Egito, a galera é demais, é grande demais, a turma é grande, está indo para onde? Para Canaã, para Israel, o lugar onde Deus prometeu que eles morariam. Olha que bacana esse crescimento, essa evolução, a promessa se cumprindo de família em família. Mas o que eu queria destacar aqui hoje, assim, nesse segundo ponto, é que Deus teve necessidade de repetir tantas vezes essa mesma promessa, dizer, olha, você vai ter filhos, vai ter uma descendência, ela vai ser próspera, ela vai ser feliz, vai ser abençoada e ela vai morar em Israel. Quantas vezes a gente falou isso nos últimos estudos, né? Sempre Deus repetindo, sabe por quê? Porque muito facilmente o povo se esquece de Deus e das promessas que Deus faz. É por isso que Deus tinha que, sempre de novo, repetir. Eu vou dar só um exemplo para você. Quando o povo está saindo da escravidão de 430 anos lá no Egito, por graça de Deus, Deus usa um cara, o tal do Moisés, né, para tirar, 2 milhões de pessoas do Egito. Que fosse 1 milhão, 1,5 milhão. Só por graça mesmo para isso acontecer. Deus usa um cara para tirar o povo de lá. Aí o povo vai começar a andar pelo deserto, são 40 anos no deserto até chegar na terra prometida. Deus não tirou eles de lá simplesmente por tirar. Deus disse, olha, eu vou tirar vocês da escravidão e eu vou levar vocês para uma terra prometida que mana leite e mel, a terra dos sonhos, o lugar mais lindo do mundo. Então, Deus tirou o povo de lá, o povo está andando, daqui a pouco tem um mar pela frente, um mar vermelho, e vem um exército atrás, o mar na frente, Deus por graça abre o mar, o povo passa em seco. E quando o exército se aproxima do mar, o mar se fecha, morre um monte de gente do exército, o povo está livre, está tranquilo, está salvo, está a salvo, por graça de Deus. Aí o povo chega lá no Monte Sinai, Deus quer dar mandamentos, 10 mandamentos para o povo se organizar, o povo estava muito desorganizado, Moisés sobe no monte para pegar as tábuas, demora um pouquinho, e porque o Moisés demora, o povo já achou que Deus se esqueceu dele. Ah, Deus não está se lembrando mais de nós, Deus esqueceu da gente. O que o povo faz? Faz um bezerro de ouro e começa a adorar esse bezerro. E sabe o pior de tudo? É que o povo começa a dizer para esse bezerro, obrigado Deus bezerro, porque o Senhor tirou a gente do Egito. Obrigado Deus bezerro, porque você fez a gente passar por dentro do Mar Vermelho. Olha que povozinho difícil esse, não é? Rapidinho o povo se esqueceu de Deus, de tudo que Deus tinha feito por eles. Mas a gente é assim também. Nós, você e eu somos exatamente assim. Ao menor sinal de dificuldades, a gente está tudo bem com Deus, está feliz, está faceiro, mas ao menor problema que aparece, a enfermidadezinha, uma crise na família, é um problema eventual, um suposto problema no trabalho, e a gente já acha que Deus nos abandonou, que Deus esqueceu da gente, a gente não se lembra mais de uma história toda que a gente viveu com Deus, de todo o cuidado que Deus teve com a gente em todo o tempo, a gente não se lembra mais das promessas que Deus fez pra gente, de que Ele vai estar conosco o tempo todo, não vai nos abandonar e vai cuidar de nós até o fim das nossas vidas, não é assim? Então a gente, na verdade, não deve culpar muito o povo, a gente é assim, a gente rapidamente, por qualquer dificuldade, se esquece de Deus, acha que Deus abandonou a gente também já abandona Deus, já vai se apegar a superstições, vai se apegar aos nossos ídolos, vai prender o nosso coração em alguma outra coisa. Então vamos para o último ponto, é isso aí, não é? Você concorda? Muito bem. Vamos lá para o último detalhe, falei que seria rápido, o último destaque de hoje. Eu espero que você esteja aprendendo bastante com essa palavra de hoje. Agora, eu acho que a maior surpresa do texto vai aparecer aqui no último destaque que eu quero dar. Eu imagino, tá? Desculpe se eu estou imaginando isso, mas que você não tenha ouvido falar sobre isso ainda. Vamos lá. Terceiro e último destaque de hoje, versículo 19 do nosso texto. Naquele lugar havia uma cidade que antes se chamava Luz, mas Jacó mudou o seu nome para Betel.
Jacó deu o nome daquele lugar de Betel. Bom, para terminar, eu vou dizer algo para você aqui que eu aprendi nas viagens que fiz para Israel. O lugar onde Jacó passa a noite aqui, o texto diz no versículo 11 que era um lugar sagrado, mas ninguém sabe que lugar sagrado, por que era sagrado. Nem os estudiosos, os mais entendidos, conseguem saber por que esse lugar era chamado de lugar sagrado. Mas o texto também diz no versículo 19 que naquele lugar havia uma cidade antigamente que se chamava Luz, e que agora, esse lugar onde antes tinha uma cidade chamada Luz, recebe o nome de Betel, e quem dá o nome de Betel é Jacó. Então, Jacó pega uma pedra, aquela pedra gostosa, onde ele dormiu, aquela pedra confortável, né? Ele pega aquela pedra e faz ali um marco, consagrando aquele lugar para o Senhor, onde Deus tinha falado com ele em sonho e tinha dito que ele fazia parte daquela promessa maravilhosa que Deus tinha feito para Abraão e para Isaac, que ele estava nesse grupo. Então, mais tarde, ele faz ali um altar, consagra para o Senhor, e inclusive vai dizer que esse pilar é a casa de Deus, aquele lugar é o lugar da casa de Deus. Olha que isso é significativo para o que a gente vai estudar daqui a pouco. Mais tarde, 20 anos depois, quando ele volta, e agora ele volta com a sua esposa, a Raquel, por quem ele trabalhou 14 anos, isso que é conquista, hein? Volta rico, depois de 20 anos, tinha feito um bom dinheiro, tinha muitos pertences, tinha muitos escravos, e eles dão uma parada naquele mesmo lugar. Naquele mesmo lugar, Deus de novo fala com Jacó, lembra Jacó da promessa que envolvia a vida dele, de que através dele Deus ia abençoar muitas pessoas, que faria a família dele uma família grande, e que seria próspera, que seria abençoada, que seria muito feliz. E Jacó então pega aquela pedra, usa ela de base, constrói um altar. E olha que interessante, o texto vai dizer isso lá no capítulo 35. Olha só, tinha muita gente que estava vindo com Jacó que não era do povo de Deus, muita gente que era idólatra, né, que adorava outros deuses. Então o que o Jacó pede para aquele povo naquele lugar? Que todo mundo jogue fora os seus deuses, os seus ídolos, e que naquele momento eles iam se consagrar todos a Deus. Então eles fazem uma espécie de culto. O Jacó constrói um altar e ali todas as pessoas que jogaram seus ídolos fora agora adoram o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus verdadeiro. Eles fazem um culto de adoração, um culto de gratidão. Lembram que lá antes, 20 anos antes, o Jacó tinha dito que aquele lugar era um lugar de culto? Pois é, agora o culto está acontecendo 20 anos depois com a família e com os empregados, com os servos de Jacó. Não é legal isso? Já é interessante aqui, né? Mas o detalhe que eu queria destacar mesmo vem agora na sequência. O tempo vai passando, quero que você faça uma rápida viagem no tempo. Tá? Muitos anos depois, o povo de Israel vai para o Egito. Lembram que os 11 irmãos vendem um para o Egito, José, e esse José se torna o grande cara do Egito, o segundo homem mais importante. E aí a família está passando fome aqui, o José manda levar todo mundo para lá, todo mundo ir para lá. Então eles vão morar lá, vão ficar 430 anos, vão acabar se tornando escravos, né? Porque José morre e os outros que governaram acharam que o povo estava crescendo muito, estava ficando muito poderoso e resolveram escravizar o povo de Israel. Mas o povo sai de lá 430 anos depois, passa pelo deserto e vai para a terra, vai finalmente possuir a terra prometida. Então a posse, aquela promessa lá de trás, vai se cumprir lá na frente quando o povo volta da escravidão, anda 40 anos no deserto, então recebe a terra por herança. O que acontece? Quando eles chegam lá, o Josué, que era o líder, porque o Moisés morreu um pouco antes, o Josué distribui os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos espalhadas pela terra de Israel. E o povo viveu um tempo harmonicamente, estava tudo bem, então estavam curtindo ali, só que passou o tempo e as 12 famílias, as 12 tribos acabaram se rivalizando e se separando, se dividindo em dois grupos. Um grupo de 2 tribos e outro grupo de 10 tribos. Vai acompanhando o raciocínio aí. Esse grupo de 10 tribos aqui teve como rei um cara chamado Jeroboão. Eu anotei para não esquecer. Jeroboão. Jeroboão era o inimigo político de Roboão,
que era o filho de Salomão, que governava, que era rei sobre as outras duas tribos. Mas olha que loucura que acontece. Esse Jeroboão dá uma ordem para que os seus empregados construam dois grandes altares, com dois grandes bezerros em cima, para serem adorados pelo povo de Israel, por aquelas 10 tribos. Você está entendendo? Olha o que aconteceu. Isso muito tempo depois. E mais, aqui está o detalhe que eu queria chamar a atenção. Um desses altares, com um grande bezerro em cima, foi colocado lá em cima onde estava a tribo de Dan, no extremo norte de Israel. E sabe onde foi colocado o outro altar com um grande bezerro de ouro em cima? Em Betel. Lá em Betel. Lá onde Deus teve um encontro com Jacó e reforçou, confirmou a aliança que tinha feito com Abraão e com Isaac. Você pode imaginar um negócio desse? 10 tribos agora recebem ordem do rei Jeroboão para adorar um bezerro de ouro aos moldes do que tinha acontecido lá quando o povo estava saindo do Egito e Moisés foi buscar as 2 tábuas da lei. Queridos, eu vou terminando aqui essa mensagem de hoje. Lembram que antes eu disse que o povo se esquece muito rapidamente de Deus e das promessas de Deus? Aqui está uma prova disso. O povo simplesmente deixou Deus de lado. 10 tribos das 12 estavam agora adorando em 2 ambientes, em 2 lugares diferentes, inclusive ali em Betel, adorando o bezerro de ouro e não mais ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Imagina a dor que Deus estava sentindo naquele momento. Bom, não por acaso a Síria, Deus permitiu que a Síria viesse e levasse o povo como escravo, né? As 2 outras tribos também depois foram levadas escravas porque também estavam adorando outros deuses. Mas eu fico imaginando a dor que Deus estava sentindo depois de tudo que Deus fez por aquele povo. Olha como o povo se esquece rapidamente. Essa aqui é mais uma prova de que realmente o povo facilmente se esquece de Deus e das promessas que Deus faz. Mas isso tudo aqui nos ensina algo bem interessante. Eu não sei se você sabe, eu já falei isso aqui outras vezes, mas talvez você seja novo aqui no grupo. Lá no lugar onde estava o templo de Salomão, o mais lindo, mais suntuoso, mais portentoso templo de todos os tempos. Lembra que Deus pediu para que Davi construísse, ele acabou não construindo, quem construiu foi Salomão. Quando eles chegaram em Jerusalém, construíram uma cidade maravilhosa, a cidade de Deus, muros grandiosos, a cidade bonita e o grande templo de Salomão. Pois é, hoje, no lugar desse templo, onde Deus era adorado ali pelo povo de Israel, hoje tem uma mesquita. Muçulmanos, em regra, a grande maioria, árabes muçulmanos, adoram o Maomé lá no lugar onde estava o templo dedicado ao Deus de Israel. Ou seja, no lugar mais importante para o judaísmo, para o povo judeu, hoje tem uma mesquita. Lá onde antes era adorado o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, hoje é adorado o Maomé por muçulmanos. Por que eu estou dizendo isso? Porque os cristãos hoje, o povo de Deus, não adoram um lugar. Não há um lugar sagrado. A gente, claro, sente uma dor terrível quando sabe que isso acontece, quando vê. O maior choque que a gente leva quando vai a Israel é saber que lá naquele lugar onde tem uma mesquita hoje, tinha o templo de Jerusalém. Isso é dolorido demais para a gente, né? Mas é importante que a gente diga isso aqui para você. O povo de Deus não tem um lugar sagrado para adorar. O povo de Deus não adora um lugar. O povo de Deus adora Deus. Ali onde o povo está reunido, se está no templo, o povo não vem para a igreja para adorar a igreja. O povo não vem para o templo para adorar a estrutura da igreja. Ali onde o povo está reunido, no templo, nas casas, debaixo de árvores, como acontece na África, ou aqui nesse ambiente virtual, ali Deus está sendo adorado. Portanto, Deus está sendo adorado aqui. Querido, quero dizer isso para você hoje. Adore a Deus aqui, nesse ambiente, onde tem um ajuntamento, onde o povo de Deus se reúne, onde o povo de Deus está ajuntado, onde o povo de Deus está organizado.
ali tem adoração. Então adore o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó aqui. Adore o seu Deus nesse lugar. Adore o Senhor por causa das promessas que Deus fez para Abraão, para Isaac e para Jacó. Adore a Deus hoje porque a promessa ou as promessas que Deus fez para Abraão, para Isaac e para Jacó envolviam a sua vida, porque Deus disse lá para eles que todos aqueles que tivessem a fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, seriam abençoados. Portanto, você e eu hoje somos felizes, somos abençoados porque cremos no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então minha dica para você é que você hoje, aqui onde você está, nesse lugar, que você adore a Deus. Nós não adoramos lugares, nós não adoramos estruturas. Dói, repito, dói no coração você saber que lá hoje tem uma mesquita, mas nós não adoramos lugares. Essa é a mensagem possivelmente que Deus quisesse deixar. Nós adoramos a Deus. Onde quer que nós nos reunimos, onde quer que nós nos juntamos, nós adoramos a Deus. Adore a Deus aqui nesse lugar, nessa noite. Amém?